Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, relembro a todos que no dia 13 de abril vai ter Foco no Afeto presencial aqui em São Paulo. Você pode comprar o seu ticket pelo meu blog, que é www.giselavalim.com, Valim com 2 L's e N de navio, tá? 27 de abril vai ter em Curitiba, mas infelizmente para Curitiba nós não temos mais vagas, os ingressos já se esgotaram. Então, se você quiser ir, provavelmente a gente vai ter outros eventos, né, ao longo do tempo. E você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas infelizmente, para essa vez, os ingressos já acabaram, tá? Gente, eu tava intuindo o tema de hoje e eu já tô há algum tempo com a intuição de falar sobre fofoca, até por coisas que aconteceram aí na mídia recentemente, muito burburinho, né, da vida de famosos, que não sei quem traiu fulano com a ciclana, mas o ciclano voltou com... sei lá, gente, é um rolo que não dá nem pra tentar entender. Enfim, mas é tanta fofoca, né, tanto comentário sobre vida de celebridade, de pessoas que são consideradas públicas, que eu acho que é um tema interessante da gente conversar. Até porque todos nós, em algum momento, a gente já foi vítima de fofoca e a gente já fez fofoca. A gente gosta de falar que não, né? Porque é bonito falar que é feio, né? Inveja, eu não tenho inveja. Quem sente inveja é o outro. Tá bom, te conheço. Tô te vendo, sei bem. A gente sente inveja se a gente não se iluminou, a gente faz fofoca se a gente não se iluminou. Bonito não é, né, gente? Vamos falar a verdade, bonito realmente não é. Agora, lado sombra, até a gente se iluminar, todo mundo tem, né, gente? Então, o que é a fofoca, afinal? Eu fui pesquisar no dicionário, né? Fofoca é o seguinte... é quando você presume algo sobre a vida de alguém. Então, por exemplo, sei lá, às vezes a pessoa ganhou uma grana ou ela tem um carrão e você presume que ela conseguiu aquilo porque ela é corrupta, porque ela cometeu um ato ilícito, porque ela roubou alguém. Então você não sabe se isso é verdade ou não, você está presumindo coisas sobre a vida do outro e você divulga, né, isso que você presumiu sobre a vida do outro como se fosse uma verdade, por exemplo. Então isso é uma fofoca. A fofoca também é quando você comenta um fato sobre a vida de outra pessoa que até pode ser verídico, mas aquela pessoa não te autorizou a falar sobre aquilo e você resolveu espalhar isso para meio mundo. Então isso também é fofoca, né, gente? A maioria de nós ou já foi vítima ou já fez fofoca, ou as duas coisas. Muito provavelmente a maioria já fez as duas coisas. Isso me lembra um livro do José Ângelo Gaiarsa que chama Tratado Geral sobre a Fofoca. E ele tem uma percepção, gente, tão diferente que eu nunca vi ninguém ter esse olhar em relação à fofoca. Porque, em geral, quando eu vejo pessoas falando de fofoca, as pessoas falam, o que motiva a fofoca é a inveja do outro. Quando eu faço fofoca sobre alguém com outra pessoa, isso gera uma cumplicidade entre mim e o outro. E, de fato, essas coisas acontecem. Numa perspectiva mais ampla, se a gente for pensar, para que a fofoca serve? A gente vive numa sociedade, gente, que é extremamente hipócrita, né? É uma sociedade totalmente baseada na mentira. Então você sabe que muitas vezes você está sentindo uma coisa, mas você tem que fazer cara de outra coisa, né? Então você ganha um presente horroroso, você ganha lá uma meia laranja da tia Quincota no Natal. Só que aí você sabe que é falta de educação você ser sincero e falar que você odiou aquela porcaria. Então você tem que dar aquele sorrisinho, ai que lindo, obrigada. Você faz essa carinha, né? Então você tá sentindo uma coisa e a sua cara é de outra coisa. A gente aprende nessa sociedade que a gente tem que ser hipócrita para conseguir viver dentro dela. A gente não pode ser 100% sincero. Tem pessoas que gostam de bater no peito e falam assim, não, porque eu sou sincero, eu sou do jeito que eu sou, porque eu sou verdadeira, eu falo mesmo. Se você fosse 100% sincero, se você falasse a verdade para as pessoas o tempo todo,
provavelmente você já teria morrido, alguém tinha te matado, ou a sua reputação também já teria sido destruída, porque a gente vive numa sociedade, gente, de consciências heterogêneas. É impossível a gente ser sincero com todo mundo o tempo todo, senão a gente não conseguiria conviver nessa sociedade. Então a gente precisa da persona, de algumas máscaras sociais, para a gente conseguir sobreviver nesse mundo, senão fica impossível a convivência, fica inviável. Então a gente é sincero dentro do possível. Tem algumas circunstâncias sociais que exigem que a gente use algumas máscaras. E aí, por conta disso, existem regras sociais para normatizar certos comportamentos. Porque o que acontece? A sociedade, ela quer que todo mundo se comporte mais ou menos do mesmo jeito, para que não haja extremos, né? Então a sociedade quer que as pessoas sejam meio que soldadinhos, sabe? Usando fardas e tendo comportamentos similares para poder manipular e controlar todos. Se tem pessoas que quebram paradigmas e que têm comportamentos muito atípicos, elas vão ser controladas e rechaçadas pelos próprios membros da sociedade. O Garça tem uma frase brilhante, ele fala que todos controlam a todos para que ninguém faça o que todo mundo gostaria de fazer. Tome! É muito interessante, gente, a gente perceber essa função reguladora de comportamento que a fofoca tem. Porque se eu sei, por exemplo, que eu vou tocar o terror na minha vida e o meu vizinho vai ficar sabendo, e o fato dele saber vai fazer com que, sei lá, um parente meu saiba, e aquilo pode destruir a minha reputação, por exemplo, fazer com que eu perca o emprego, destruir, sei lá, a minha credibilidade em algo que eu faça, então eu vou pensar 1000 vezes antes de ter um determinado comportamento, que é um comportamento que para mim representa a liberdade, mas que do ponto de vista social aquilo é um problema. Então, gente, a fofoca ela tem essa função de normatizar comportamentos e ela cria soldadinhos sociais que controlam o comportamento um dos outros. Então, na medida que eu sei que eu vou fazer alguma coisa que até realiza a minha alma, que tem a ver com a minha natureza, mas outras pessoas vão comentar sobre aquilo e vão me difamar, vão tentar destruir a minha reputação com aquela informação, muitas vezes eu acabo me reprimindo, porque no fundo eu tenho o sentimento de pertencimento. Todo mundo tem essa necessidade de pertencimento, né, gente? O grande problema é que a maioria de nós, a gente quer pertencer a uma sociedade que é doente, a gente não quer pertencer a gente mesmo. A gente não quer olhar para dentro, porque a gente tem muito medo de sentir o que a nossa natureza precisa. Então a gente fica reproduzindo comportamentos que são padrão, justamente para evitar que o olhar do outro nos repreenda ou nos puna. Porque a gente sabe que se a gente sair da regra, vai vir alguém e vai fazer uma fofoca. Tá vendo? Fulana, você viu que ontem ela saiu com não sei quem? Nossa, não, mas essa daí não se dá o valor, não se dá o respeito. Olha a roupa que ela tá usando, mas olha esse cabelo. Nossa, você viu que a fulana falou? Né? Então é sempre assim, nossa, você não sabe o bafão que eu tenho pra te contar. Quando você ouve essa frase, ah, minha filha, meu filho, eu tenho certeza que você para tudo que você tá fazendo, você fala, você regala o zoião assim, o quê? Né? Quem não quer saber os podres dos outros? Numa sociedade extremamente hipócrita, onde a maioria das pessoas não se mostra totalmente como é, de certa forma, quando você sabe o podre da outra pessoa, você tem a ilusão que os seus podres não são tão ruins assim. Ah, eu tenho um lado sombra, né? Mas olha a fulano o que ela fez. Ela saiu com o ciclano, com mais não sei quem, com mais não sei quem foi no swing. Ela é muito pior que eu. Eu só fiz, sei lá, eu só saí com 3, ela saiu com 15. Então, quer dizer, ela é pior que eu, né? Então eu tenho aquela ilusão de que quando eu sei os podres da vida do outro, quando eu conheço o lado sombra do outro, o meu lado sombra não é tão ruim assim. Então, quando eu tô fazendo uma fofoca, por exemplo, de outra pessoa com alguém, com um amigo, tô metendo pau em alguém, né, contando um lado sombra da outra pessoa, tô julgando aquela pessoa, pelo menos naquele momento eu tenho uma ilusão de superioridade, porque o mal está no outro, você viu? Olha o que ela fez, olha como ela é uma pessoa ruim, olha como ela é isso, como ela é aquilo.
né? Quando eu desqualifico o outro, eu crio essa cumplicidade na relação com um amigo, por exemplo, essa afinidade na sombra, como fala o Ali Cravo, ao desqualificar alguém, ao fazer fofoca da vida de outra pessoa, pelo menos naquele momento eu não sou obrigado a olhar para dentro, a integrar as minhas próprias sombras, porque eu estou projetando muitas delas no outro, e eu estou falando assim, ah, o outro é mau, o outro é ruim, o outro é pervertido, o outro é burro, o outro é não sei o que, o outro é lesado e eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa. Quem nunca? Se você não se iluminou, se você é humano, se você ainda não transcendeu o ego, muito provavelmente você fez ou faz isso com muita frequência. E enquanto você está fazendo fofoca de alguém, você não está percebendo, mas você está sendo mais um soldadinho social que está contribuindo para que o comportamento das pessoas seja normatizado e para que cada vez menos as pessoas tenham coragem de quebrar paradigmas, de serem criativas, porque elas sabem que se elas fracassarem, se elas fizerem algo muito atípico, muito estranho, alguém vai falar mal delas, alguém vai debochar delas, a reputação delas está ferrada, por exemplo. Então muitas vezes a pessoa acaba se auto-punindo, né? Muitas vezes cerceando a própria liberdade pelo medo do julgamento das pessoas. Só que, gente, como fala o Osho, quando a gente julga o que quer que seja, quando a gente emite uma opinião de que algo é certo e de que algo é errado do ponto de vista mais existencial, a gente só tá vendo a parte, a gente não tá vendo o todo. Né? Quando você está vendo só um aspecto da realidade, quando você não está vendo todo, qualquer julgamento que você venha a fazer vai estar errado. Você está vendo um aspecto da realidade de acordo com o seu ego, com a sua frequência energética, com o seu nível de consciência. Então, certamente, sem dúvida alguma, é impossível que você não esteja sendo injusto no seu julgamento, porque o seu julgamento sempre vai vir do ego, porque a pessoa que atingiu um nível de consciência, de conexão com o ser, ela não julga, entende? Então, onde há julgamento, certamente há ego, porque onde há ego, há mente. Quem julga é a mente. A mente, ela é cheia de conceitos, ela está entulhada de valores, de crenças, de conceitos, de pré-julgamentos. Então ela olha para a realidade, ela já analisa, ela categoriza, ela rotula, ela enquadra, né? Então, por exemplo, você olha para alguém e você começa a comparar as atitudes daquela pessoa com experiências que você teve no passado, e você vai analisar aquela pessoa à luz do seu nível de consciência, né, através do repertório que você traz no passado. Então você não está vendo a pessoa, você está projetando conceitos aprendidos nela. E aí é claro que ao falar daquela pessoa você vai estar sendo injusto, porque você não está vendo a pessoa. Você está vendo conteúdos passados que você está projetando naquela pessoa. Você só consegue ver a pessoa de fato quando você tira a mente da frente. E quando você tira a mente da frente, você para de julgar, porque você começa a sentir, você transcende a mente. Então, quando eu tenho empatia por alguém, por exemplo, isso daí já até me falaram algumas vezes. Ah, Gisela, quando você fala que não tem afinidade com alguém, isso não é um julgamento? Não. Porque uma coisa, gente, percebam a diferença. Quando há julgamento, há projeção da sombra. Então, por exemplo, se eu olho para uma pessoa e falo assim, ah, não vou com a cara daquela ali, porque ó, também olha as coisas que ela fala, é o jeito dela. Aquela ali não sei o quê. Então, aí tem, tá vendo? Que tem julgamento, tem fofoca, tem projeção. Agora, se eu constato um fato que é um fenômeno da natureza, como fala o Ali Cravo, que é a presença ou ausência de afinidade, eu estou constatando um fato, eu não estou analisando, eu não estou julgando, eu não estou projetando nada na pessoa. Eu estou, através da empatia, da minha sensibilidade e intuição, eu estou identificando se há afinidade ou não. Então, nesse caso, não é um julgamento do meu ego, é uma percepção que vem da minha natureza. E na verdade, gente, a crença ela vem do ego, né? Ela vem da ausência de percepção. Quando você medita e você sente o que é bom para a sua natureza, você não está julgando. Então não é uma crença, é uma percepção daquilo que é bom para você. Então, se você faz escolhas se baseando no ego, no medo, aí sim, isso é crença, porque aquilo te gera um sofrimento. Mas se você faz escolhas se baseando na percepção do seu ser, isso não é uma crença, você não está julgando. Você está sentindo o que é melhor para o seu ser
dentro de um determinado contexto, vocês entendem? Então essa é a diferença entre a projeção e a empatia, por exemplo. Quando eu tenho empatia por alguém, eu estou percebendo a pessoa. Quando eu estou projetando conteúdos meus reprimidos naquela pessoa, eu vou olhar, eu vou julgar, eu vou analisar, eu vou fofocar sobre aquela pessoa, eu vou querer destruir a reputação daquela pessoa, porque eu tenho conteúdos meus em mim que eu reprimo, que eu não quero olhar, que eu tenho medo de integrar a consciência, então eu vou projetar em alguém. Eu jogo aquilo no outro porque é muito duro para mim, é muito doído eu enxergar aquilo e integrar. Então, no fim das contas, a fofoca, ela tem essa função de fazer com que eu negue a minha sombra ao projetá-la no outro. Assim eu tenho a ilusão que eu sou santo, eu sou lindo, maravilhoso, incrível e o mal está no outro. Então eu nego a minha sombra e a projeto no outro. Crio uma cumplicidade ali com a pessoa com a qual eu estou conversando, porque a gente cria uma afinidade na sombra dela com a minha própria sombra, porque a gente não está falando de luz. A gente está falando de aspectos problemáticos de outra pessoa, analisando e julgando. Então eu crio ali essa cumplicidade, aí ficam os dois ali naquela energia, tipo assim, o mal está na pessoa e não em nós. A gente nega o nosso mal e ao mesmo tempo a gente está contribuindo para normatizar comportamentos, né? Então eu tô ali cerceando a liberdade do outro, mas só que eu esqueço que ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, tem alguém olhando para minha vida e querendo cercear e reprimir a minha liberdade do mesmo jeito, com aquele olhar de julgamento e de punição. Por isso que eu acho essa frase do Gaarsa maravilhosa. Todos controlam a todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. Então, quanta coisa você vê seu vizinho, seu amigo fazendo que você adoraria fazer, mas você não tem coragem, porque você tem medo do que vão falar, é medo do olhar do outro, né? E você tá vendo a pessoa lá soltando a franga, feliz da vida, e aí o que você faz? Como você não teve a mesma coragem que o outro de expressar aquele comportamento, você começa muitas vezes a difamar a pessoa, você começa a fazer fofoca. É uma tentativa consciente ou inconsciente de você controlar o comportamento daquela pessoa e trazê-la pro bando. Tipo assim, ó, você não pode ser diferente, você tem que se comportar como todo mundo. Peraí, você tá muito feliz fazendo essa coisa diferente aí. Não, vem cá, vem se ferrar com a gente, né? Vem fazer parte do bando, porque todo mundo tem que se comportar mais ou menos parecido. Se tem uma pessoa que tem uma vida muito atípica, peraí, como assim? Não pode ser, tem alguma coisa errada. Essa pessoa tem que ser igual a gente. Então essa tentativa de colocar todo mundo dentro do bando, para todo mundo se comportar mais ou menos parecido, vai criando esses soldadinhos sociais que fazem a fofoca justamente para poder controlar o comportamento de todo mundo. E assim, com o comportamento controlado e cerceado, as pessoas vão ficando cada vez mais reprimidas. Tem uma coisa muito interessante que o Ali fala. Ele fala que tem comportamentos que todos nós temos que fazem parte da nossa natureza. Aí o que a sociedade faz? A sociedade vem e fala assim, olha, isso é pecado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Só que são coisas que fazem parte da nossa natureza. Em algum momento a pessoa vai querer expressar a própria natureza. Só que aí a sociedade está falando que não pode, que é errado, que é pecado. Então quando a pessoa vai exercer a própria natureza, ela já faz isso com culpa, mesmo fazendo parte da própria natureza. Então vira um jogo, né, ali, de um jogo doente, né? É de um poder muito sórdido, muito cruel, porque ao exercer-se como a pessoa ela sente que está cometendo um delito. A sociedade faz a pessoa acreditar que está cometendo um delito. Sim, exatamente. Aí gera a culpa e o débito equivocado em relação à sociedade. Pronto, está feito o gancho maldito, né? Até, não sei se é um exemplo que você dá, que é como se a gente falasse assim, se a sociedade falasse assim para a pessoa, olha, você não pode mais respirar. Só que você tem que respirar para viver. Sim. E aí toda vez que você vai respirar, porque você precisa, é a sua natureza, você vai respirar com culpa. E a sociedade faz isso sabendo que a pessoa precisa respirar. Exatamente. Então ela pega qualquer necessidade básica, cerceia, normatiza, e porque ela sabe que a pessoa vai cometer a infração, vamos dizer assim. Em algum momento a pessoa vai se sentir culpada. E, gente,
A sociedade quer que você se sinta culpado para você consumir mais, para você, enfim, ter certos comportamentos padronizados. Se você não sente culpa, você não é interessante para a sociedade. Então ela quer que você sinta culpa, por isso que ela restringe a sua natureza. Então sempre que a sociedade tenta tirar de você algo que é natural, dizendo que é antinatural, e aquilo te sufoca, é porque na verdade aquilo faz parte da sua natureza sim, você precisa exercer aquilo. Seja beber água, seja respirar. Tem coisas que são básicas, né? Se você se sente cerceado naquele comportamento, em algum momento você vai querer extravasar aquilo, a sociedade vai te punir, aí vem a fofoca para normatizar, só que tá todo mundo cerceado junto, tá todo mundo reprimido junto, porque todo mundo tem instintos básicos sendo reprimido. Então tá todo mundo se ferrando junto e fazendo fofoca um do outro. Então olha a doença, né? Por isso que a frase do Gaia é perfeita, né? Porque tá todo mundo controlando todo mundo, mas enquanto você tá controlando a liberdade do outro, você também adoraria estar fazendo aquilo, só que você sabe que você não pode, que você vai ser punido, então você se vinga controlando o outro, fofocando sobre o outro, e aí o outro se vinga de você, fofocando sobre você, e fica um ciclo interminável, né? Porque um fala do outro, um projeta as próprias sombras no outro, ninguém assume aquilo que é, fica aquela hipocrisia, todo mundo com máscara. Por que não tem fofoca, por exemplo, na quinta dimensão? Na quinta dimensão, gente, até onde eu sei, né, pelas informações que são passadas pelos mentores, você olha para uma pessoa, você já sabe quem a pessoa é, você não precisa presumir nada sobre a pessoa, porque não tem hipocrisia, não tem máscara, não tem mentira, com telepatia você sabe o que o outro pensa. Então se a pessoa, não tem como a pessoa fazer cara de uma coisa sentindo outra, não existe isso, coisa que existe aqui nessa dimensão. Então a fofoca só é possível aqui, porque aqui a gente consegue presumir coisas sobre as pessoas, mas numa dimensão mais evoluída, onde não existe mentira, falsidade, não tem que eu presumir sobre o outro, eu olho e já vejo. Então tudo que é já está, tá dado. Eu não tenho nada diferente para descobrir, né? É muito profundo, porque é óbvio, eu olho, eu vejo, eu sinto. Né? Lá, até onde eu sei, você não precisa nem falar, a comunicação é toda telepática. Então eu sei o que o outro pensa, não tem como o outro me enganar. Agora aqui, com todas as artimanhas e pela falta de percepção que a maioria de nós tem, por não meditar, não se autoconhecer, é muito fácil alguém nos enganar. Mesmo que tudo aquilo que a pessoa é, de algum modo já esteja dado no olhar dela, na linguagem corporal, na energia que ela emite, em geral a gente não tem percepção para sacar tudo isso. Então a gente fica presumindo coisas, projetando coisas, a gente cria um mundo mental paralelo que não tem a ver com a realidade, com isso a gente idealiza pessoas e a gente faz um monte de suposições sobre as pessoas. Quer ver o que as pessoas projetam em você, por exemplo? É só você responder aquela tag, suposições sobre mim. É uma tag que tá rolando agora no YouTube, o pessoal tá fazendo direto, né? Então a pessoa fala assim, o que você supõe sobre mim? Aí os fãs da pessoa, os inscritos no canal, começam a falar um monte de coisa que ela supõe sobre você e você vai falando se é verdade ou não. É muito interessante a gente ver com essa tag o que as pessoas projetam umas nas outras, o quanto a gente presume sobre a vida do outro sem conhecer. Isso é julgamento, julgamento vem da dualidade da mente. A partir do momento que você se autoconhece, que você medita, que você transcende a dualidade da mente, você não vai mais precisar ficar projetando conteúdos seus na vida do outro. Porque você vai construir uma vida interior tão rica que a vida do outro, o que o outro faz, com quem sai, isso não vai te interessar mais. Se você ficar sabendo, tá, tudo bem, mas não vai ser mais uma questão. Essas coisas, gente, elas só são uma questão pra gente porque a gente nega muito da nossa natureza. Então quando você vê alguém fazendo alguma coisa que é considerada errada, você fala, nossa, eu não sou tão mal assim, olha o que o outro tá fazendo. Né? Mas você só sente isso, você só precisa disso porque você não assume quem você é. Então você precisa ficar encontrando uma forma de validar os seus comportamentos obscuros ou ficar especulando sobre a vida do outro pra falar, então eu não tô tão errado assim, porque olha só esse daí, né? Que ele é pior que eu. Então com o autoconhecimento, essa necessidade de especular sobre a vida do outro diminui muito.
Enquanto a gente não é santo, a gente ainda vai fazendo essas coisas enquanto a gente não se ilumina, mas aos pouquinhos a gente vai tomando essa consciência para transcender esse comportamento, para mudar essa realidade e para evitar, dentro do possível, julgar o outro. Até porque se você já foi julgado, se você já se sentiu injustiçado, você sabe como isso é terrível, né? Quando alguém projeta as sombras dela em você, como você se sente não percebido, que você fala, poxa, essa pessoa não tá me vendo, ela tá vendo o que ela projetou em mim, ela tá se vendo em mim, mas ela não me percebe. E quando você faz isso com o outro, você também é muito injusto com o outro. Quando você presume coisas sobre a vida de alguém, você também é extremamente injusto. Então é muito importante a gente tomar essa consciência para a gente poder expandir a nossa percepção e ir mudando esse comportamento aos pouquinhos, para a gente não se tornar outro soldadinho social que fica controlando o comportamento das pessoas, né? Gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.